Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar da mudança na política de preços da Petrobras e possíveis implicações. Converso com o Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você. Bom, o presidente Lula já tinha falado há bastante tempo em brasileirar os preços dos combustíveis. Hoje, o presidente da estatal anunciou essa mudança nos critérios de reajuste. Deixa um pouco de lado a paridade internacional. Ele falou que não quer passar direto para os preços, volatilidade do câmbio, volatilidade do petróleo, uma política que vinha sendo implementada desde 2016. Mas aí fala em condições de produção, de refino da empresa, mantendo a competitividade. Não deixou muito claro como é que esses critérios vão entrar no cálculo dos novos preços. Deu para entender, Pedro? Olha, Denise, como você bem colocou, eu acho que os critérios que ele coloca são critérios bastante complexos e pouco transparentes. São números que são difíceis você analisar e difícil você ter uma previsibilidade nessa nova política de preço da empresa, o que era diferente do PPI. Então, acho que independente da complexidade do cálculo, da complexidade de se achar esse valor, eu acho que o que fica a mensagem é que a política ela ficou menos transparente e menos previsível. Agora, menos transparente, mas Jean Paul Prats falou muito em competitividade com os importadores, em manter a competitividade com o mercado internacional, a utilizar os resultados da própria empresa. Eles têm falado muito em questão de refino do petróleo aqui no Brasil. Você acha que isso pode entrar também? E como manter essa competitividade? Olha, Denise, eu acho difícil, né? O Brasil ele é importador de derivados de petróleo. Não só a Petrobras importa esses derivados, né? Outras empresas, outras distribuidoras, importadores independentes e até refinarias privadas também atuam nesse mercado. Então, a partir do momento que ele tira transparência e tira previsibilidade, vale a gente lembrar que a PPI ela não era uma política de certeza daquele preço, né? Ela era um indicativo, era uma tendência. Então, os importadores, esses agentes, trabalhavam com essas tendências. Quando ele retira essa PPI e cria essa fórmula complexa, como eu coloquei, pouco transparente, pouco previsível, os importadores e outros agentes do mercado vão entrar num risco de não saber que tipo de política a Petrobras vai adotar. Quer dizer, amanhã eu sou importador, eu importo gasolina para aquele determinado porto. A Petrobras me vê como um agente tentando tomar mercado dela e como é que ela faz? Ela baixa o preço? Com que critérios? Critérios internos da empresa? Critérios de custo da própria produção da Petrobras? Então, isso, para mim, me soa, como eu coloquei, pouco transparente. Sem falar que esses critérios, né, o mercado de gasolina e de diesel é um mercado internacional, um mercado de commodity, o preço é internacional. Então, se a Petrobras começa a vender com base nos custos dela, sem levar em consideração, quer dizer, tomando margem, sem levar em consideração o preço internacional, significa que ela está deixando dinheiro na mesa, e dinheiro esse do acionista da Petrobras. E Pedro, não adiantaria colocar aí ganhos de produtividade, por exemplo, né? Porque a gente tem visto a Petrobras garantir resultados financeiros aí surpreendentes até, com distribuição de lucros, de dividendos, mas o que importa é o preço final do produto mesmo, né? Exatamente. A Petrobras, Denise, ela tem resultados fabulosos, não é simplesmente com a venda de gasolina e diesel para o mercado interno. A gente tem que lembrar que a Petrobras é a petroleira mais eficiente do mundo em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então, com isso, ela tem uma rentabilidade, principalmente nos anos que o petróleo está mais alto, ela tem uma rentabilidade, uma lucratividade fabulosa, como ela apresentou nos últimos anos. Mas o mercado de petróleo é cíclico. Então, a partir do momento que o petróleo fica mais barato, a empresa necessariamente deixa de ganhar dinheiro, porque ela tem o produto que ela vende é um produto mais barato. Então, com relação ao combustível, a Petrobras está tentando, nesse momento, criar esse mecanismo para tentar reduzir os preços, tomar mercado, de certa maneira, dos agentes privados, mas agora isso funciona muito bem quando o preço está para baixo, que a gente está vivendo hoje, um câmbio arrefecido e um preço de petróleo comportado. Vamos ver como é que essa política vai se comportar no momento que o preço do petróleo estiver alto e o câmbio estiver mais nervoso. É importante lembrar que o Brasil não produz todo o combustível que consome, tem de importar também, e aí é que a situação complica se houver defasagem, né? Exatamente. O Brasil, ano passado, para você ter uma ideia, a gente importou 13% do nosso consumo de gasolina.
a média histórica, né, entre 5% e 15%. Se a gente olhar para o diesel, a situação ainda é pior. A gente importa de 25% a 30% do diesel. Então, a partir do momento que a Petrobras tem uma política pouco previsível e pouco transparente, esses agentes privados deixam de importar e pode causar até um desabastecimento. Ou a Petrobras vai acabar importando, né, e fazendo algum tipo de preço médio ou cotas para as distribuidoras. Eu acho que essa operacionalização dessa complexidade da nova política é que precisa ser a gente esperar para ver como é que ela vai ser implementada. E sabemos que há toda uma preocupação com relação a um gerenciamento num governo do PT, porque temos na memória o que aconteceu durante o governo Dilma, em que houve contenção de preços, prejuízos imensos para a Petrobras. Nem estou falando de corrupção, estou falando de gerenciamento mesmo. E aí se muda a política. Jean Paul Prats falou que ele não quer nem segurar os preços, como já aconteceu no passado, por um ano sem reajuste, mas não quer uma maratona de aumentos que leve a uma crise como a dos caminhoneiros. Seria um recado para quem está preocupado com esse aspecto, não é? Exatamente. Eu acho que o presidente Jean Paul Prats foi até feliz na declaração dele em sair, né, um pouco dessa lembrança que nós brasileiros temos, né, na época de 2014, onde você tinha um controle total de preço pela Petrobras, né? Isso fez o balanço da empresa ter mais de 40 bilhões de dólares em prejuízo, quase quebrou a companhia. E também não quer chegar no outro extremo, que era o que praticava o Pedro Parente, né, que em um ano teve 120 reajustes de preço, que acompanhava quase o mercado de petróleo diariamente. Ele está tentando achar o meio do caminho. Agora, esse meio do caminho, o problema é que ele ainda está pouco transparente e pouco previsível, o que vai afetar, com certeza, os outros agentes do mercado. E é isso que a gente tem que esperar para ver como esses agentes vão se comportar. Pedro, em 30 segundos, como é que o etanol fica nesse processo se a intenção for segurar o preço da gasolina? Denise, o etanol, assim como o gás natural, né, eles perdem competitividade. Se você cria uma artificialidade de preços, se a gasolina está sendo vendida mais barata pela Petrobras do que no mercado internacional e essa artificialidade existe, o etanol, que é o combustível limpo, perde a competitividade, assim como o gás natural, né, aquele gás que os motoristas colocam no seu carro, o GNV. Perfeito. Bom, agora é acompanhar. Hoje teve um corte importante dos combustíveis, mas ainda é reflexo do dólar, que ficou mais barato, e o petróleo mais acomodado no exterior, não é? Sem dúvida. Essa diminuição de preços hoje foi reflexo ainda do PPI. A Petrobras ela vinha há 4 semanas com a defasagem para cima, né? Quer dizer, vendendo combustível mais caro aqui no Brasil do que no mercado internacional. Você já tinha agentes privados que vinham vendendo combustível mais barato que a Petrobras. Nós estamos com um problema aqui na conexão com o Pedro. Agora sim, para concluir, Pedro, por favor. Ela aproveitou o anúncio da nova política de preço para trazer esses preços novamente para o patamar do preço importação do PPI. Acho que agora para frente que a gente vai ver como é que essa política vai se comportar. Com uma grande interrogação, é isso. Nós ouvimos o Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, é um prazer falar com vocês sempre. Luciane Laerte.